crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Esses dias na qual nós estamos vivendo, né? Nós, professores, estamos muito desejosos de reencontrar com cada um de vocês mais uma vez, né? Nós podemos observar que a pandemia está passando, né? E quem sabe em breve possamos retornar às nossas aulas presenciais aqui na Escola da Manhã, né? Espero que vocês também estejam com esse mesmo desejo, todos ansiosos para o retorno presencial das nossas aulas da Escola da Manhã. Ok? Nesse momento, crianças, nós vamos dar início à aula 183 da série 21 do livro 4, né, do Lições para a Vida. Tá bom? Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos do livro da Epístola aos Romanos, do apóstolo Paulo, né, no qual nós tivemos diversas descobertas, na verdade, grandes lições, aprendizados para a nossa vida inteira. Ok? Então vamos iniciar esta aula. Peço a cada um de vocês, crianças, que peguem suas Bíblias e abram lá comigo agora em Romanos, no capítulo 8. Vamos estar lendo alguns versículos de 12 a 17. Uma passagem bem conhecida, nós temos lido essa passagem com frequência, na verdade. Então hoje nós vamos estar lidando com esse texto mais uma vez. Tudo bem? Então diz o seguinte em Romanos, capítulo 8, versículo de 12 a 17. Leiamos a palavra do Senhor. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações neste momento. Crianças, nós bem sabemos que milhões de adolescentes e crianças no mundo inteiro são órfãos. Perderam pais muito cedo, e cada um por motivos diferentes uma das outras. Nós bem sabemos que agora há países que estão em guerra, países que estão com diversas dificuldades, e crianças perderam seus pais por esses motivos. Há crianças também que perderam seus pais, lamentavelmente, em acidentes de trânsito, ou através também de um assalto, foram vítimas de bandidos e acabaram perdendo seus pais. Por diversos motivos, muitas crianças são órfãos. E essa realidade também é presente em nosso país. Milhares e milhares de crianças, no qual não tem pai e também não tem mãe. Isso é uma realidade, nós bem sabemos disso. Talvez você até conheça crianças nessa situação. Isso é uma coisa muito triste. Porém, só uma coisa mais triste ainda do que não ter pai e não ter mãe. Nós sabemos de uma coisa que é ainda pior do que não ter os pais terrenos. É ainda muito pior não ter um pai celestial, um pai eterno, um pai que nos receberá no seu lar eterno, que é o céu, junto com os anjos e junto com seus outros filhos. Isso é uma realidade. Muitas pessoas não têm o Senhor como o Pai de suas vidas. E toda essa lição de hoje nós vamos estar falando sobre isso.
sobre como que nos tornamos filhos de Deus. Como que possamos ser aceitos pelo Senhor. Na verdade, a lição hoje vai falar sobre adoção. Na verdade. E essa é a realidade que nós nos encontramos agora, de que muitas crianças não possuem pais e mães, mas a triste realidade do pecado. A Bíblia mesmo nos diz em Romanos 6, no capítulo em Romanos 6, no versículo 33, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. E se nós sabemos que há sim pessoas sem pais e mães, há sim pessoas que receberam pais e mães por meio da adoção. Da mesma forma, nós nos tornamos filhos de Deus unicamente por meio da adoção. Vamos recordar agora nas lições passadas que nós lidamos através do perdão, uma lição que falou sobre justificação, né? Como que nós somos perdoados pelo Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a adoção. Como acontece a adoção? Como que nós nos tornamos filhos do Senhor? Lembremos que no início o Senhor criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Assim era Adão, assim também era Eva, imagem e semelhança do Senhor. Mas uma vez que eles se rebelaram contra o Senhor, toda a sua descendência estava suscetível ao erro, ou seja, todos pecaram. Todos nós pecamos em Adão. Ou seja, porque eles falharam por si mesmos, não podiam se restituir, voltar ao estado natural, ao estado original na qual eles se encontravam. Não podiam mais. E automaticamente, quando eles pecaram contra o Senhor, eles se tornaram inimigos de Deus. Rebeldes, transgressores, se tornaram desobedientes. E o Senhor os chamou. Nós podemos lembrar que quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, o que eles fizeram foram se esconder. Porque o pecado nos distancia de Deus. Quando eu peco contra o Senhor, automaticamente eu não quero ler as Escrituras, eu não quero ter conhecimento de Deus, eu quero de alguma forma esconder aquilo que eu fiz de errado. Porque o pecado traz essa consequência, esse distanciamento do Senhor. E podemos lembrar que quem o chamou de volta foi o próprio Senhor, dizendo: Adão, onde você está? Então, houve o chamado do Senhor, e logo depois que o Senhor o chamou, o Senhor os perdoou. O Senhor perdoou Adão e Eva, como nós podemos ver, o sacrifício simbólico ali de um animal que representaria Cristo como o sacrifício perfeito. Então nós acreditamos sim, nós podemos observar nas Escrituras que realmente Adão e Eva foram perdoados pelo Senhor, tiveram perdão. Mas após isso eles foram adotados, mas que eles foram rebeldes, eles foram adotados por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E logo eles foram participantes de uma vida celestial, não por causa dos seus próprios méritos, mas por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos entender, crianças, inicialmente nessa lição, que todos nós nascemos inimigos de Deus, sem exceção. Eu, você, seu pai, a sua mãe, o seu professor, os seus primos, seus colegas, todos sem exceção do mundo inteiro, todos nós nascemos
inimigo de Deus. E quem é que vai querer por perto um inimigo, na verdade? Quem vai querer perto de si uma pessoa que te ofende, que desagrada? Nós podemos lembrar no início da lição que eu falei sobre adoção, o que é uma coisa muito comum em nosso país e em diversos outros países. Qual é o casal que quer adotar uma criança rebelde? Ninguém quer adotar uma criança que seja rebelde, uma criança que seja desobediente, ingrata. Até mesmo que nós podemos usar o termo aqui em português, aqui no Brasil, que é como atentada, né? Nós dizemos aqui no dia a dia, uma criança atentada. De fato, nenhum casal vai querer adotar uma criança assim. Nós poderíamos observar isso. Mas essa é a grande misericórdia do Senhor para com nós, pecadores. Ele adotou para si. Ele chamou pecadores. Justificou pecadores. E adotou para serem participantes do seu lar celestial. Vamos entender o que isso quer dizer para que nós entendamos o grande amor de Deus e a sua adoção. Eu vou fazer uma simbologia aqui. Vamos pensar em uma criança que seja totalmente rebelde. Ela não tem pai, não tem mãe. E todo dia ela vai na casa de um certo casal e fica ofendendo aquele casal todos os dias. Ofendendo. Até que certa feita aquele casal vai até a criança e chama ela. Esse é o primeiro passo. Aquele casal chama aquela criança que não tem onde viver, não tem família. E além disso, ela possui um comportamento bem difícil, não é verdade? E aquele casal chama aquela criança. Primeiro perdoa por causa das atitudes dela. Ela tem transgredido contra eles, ofendido eles. Aquele casal perdoa as ofensas daquela criança. Logo depois, através de meios legais e de documentos, permite que aquela criança seja participante delas, ou seja, adota aquela criança para si. Isso seria uma grande misericórdia. Seria uma demonstração de uma misericórdia daquele casal para com aquela criança. Aquele casal adotou uma criança rebelde. Uma criança que ofendeu ele diversos dias. Chamou aquela criança para morar no seu lar. Para que ela tenha conforto, para que ela tenha carinho, para que ela tenha alimento. Seria uma grande demonstração de amor daquele casal para com aquela criança. Você pode observar isso? Esse é muito maior ainda. É o grande amor de Deus para com pecadores. Ele pegar homens e mulheres rebeldes, que quebraram todos os mandamentos dele, que nós podemos ver na série passada sobre os 10 mandamentos, que todos nós quebramos todos os mandamentos, sem exceção. O Senhor chamar para si homens e mulheres transgressores. Ele chamou, nós podemos ver na lição sobre o chamado, ele chama. Logo depois que o Senhor chama, depois ele justifica, ou seja, tornando aquela pessoa legalmente acessível a ele, como se fosse os trâmites de adoção, os documentos para permitir uma criança ser adotada para outra pessoa, para com um casal. Ele justifica uma pessoa, o Senhor justifica pecadores. E depois ainda adota como filho. Esse é o grande amor de Deus.
o Senhor fazer com que inimigos sejam perdoados, justificados e depois adotados. Essa é a grande benignidade, misericórdia e graça do Deus eterno. E nós podemos sim sermos chamados filhos de Deus. Como a Bíblia vai dizer, em diversos versículos, com o versículo conhecidíssimo, João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande graça do Senhor. Até um hino bem conhecido de John Newton vai dizer: Amazing Grace, ou seja, maravilhosa graça. Imagina só, crianças, qual é o casal que quer uma criança rebelde para morar para o conjunto do seu lar? Ninguém quer. Mas o Senhor mostra o seu grande amor para ir a pecadores e o chamar para si e o adotar para o seu reino. Pois bem, como que eu posso ser aceito pelo Senhor e ser considerado como filho de Deus e ser coparticipante do seu reino junto com o Senhor Jesus Cristo e receber todas as bênçãos gloriosas contidas em sua palavra? O que eu devo fazer? Criança, você sabe muito bem. O primeiro passo para que possamos ser aceitos pelo Senhor é nos arrepender dos nossos pecados. Porque muitas vezes você ouviu o convite, ou melhor dizendo, o apelo, por assim dizer, para que você se arrependa dos seus pecados. Muitas e muitas vezes você já ouviu isso. Mas quando você enxergar a sua necessidade diante de um Salvador, e você ver o quão perdido você está por não ter Ele como Pai, e ver que você é um inimigo de Deus por natureza, você clamará a Ele por socorro. Você vai clamar a Ele por perdão dos seus pecados. E Ele irá justificar a sua vida, como nós podemos observar na aula passada. Será justificado por Deus. E tendo sido justificados por Deus, logo nós tornamos filhos de Deus, somos adotados pelo Senhor. Então, criança, essa foi uma aula para que nós entendamos quão grande é o amor de Deus, na qual, com nenhuma ilustração neste mundo, nós podemos mensurar a grandeza do amor de Deus. Não podemos. O máximo das ilustrações que nós podemos transmitir aqui como professores ou um pastor é aproximar a grandeza de Deus para que possamos entender. É uma ilustração para que possamos compreender razoavelmente a imensidão da sua graça. Então, criança, como a Bíblia vai dizer, se oudes ouvirdes, não endureçais o vosso coração. Nós podemos ver isso. Que não venhamos endurecer nossos corações e daqui a pouco esquecer, porque o nosso coração é enganoso, criança. Hoje ouvimos e daqui 2 horas possamos esquecer com facilidade. Ou fica apenas na minha mente a palavra de Deus. Mas o que eu vou fazer com esse conhecimento? Será que eu tenho rogado ao Senhor, uma pessoa à beira da morte, rogando ao Senhor: preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me salve, rogando ao Senhor do fundo da minha alma? Então rogue a Ele, criança, rogue ao Senhor por perdão dos pecados, porque nada nesse mundo é mais gratificante, nada nesse mundo pode se comparar
com a imensa dádiva do Senhor e fazer com que nós sejamos filhos dele. Chamar o próprio Deus eterno que criou mares, animais, estrelas, anjos, tudo que há no universo, esse Deus ser meu Pai. Essa é uma imensa dádiva. Então, criança, vá ao Senhor enquanto é tempo, e você verá que a melhor vida a ser vivida é uma vida diante do Senhor, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de louvor ao Senhor, uma vida que seja para a glória de Deus. Os meus atos, as minhas escolhas que sejam para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor aplique essas palavras em vossos corações. Agora vamos ficar com o hino para nosso louvor ao Senhor, de número 43, da parte dos adultos. Amém? Deus os abençoe e aplique essa palavra em vossos corações. Amém. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.